seja Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus juntamente comigo. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. João, capítulo 10, versículo 10. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém, irmãos? É um versículo bastante conhecido da igreja, bastante mencionado, e que nós sempre aprendemos com a palavra do Senhor, amém? E Jesus, no capítulo 10, ele começa falando que quem ele era, quem ele representava. E aqui no versículo 10 ele fala a respeito do ladrão, da missão do ladrão. E nós entendemos que o ladrão tipifica o diabo, nosso adversário. E ele aqui fala, tem muitas pessoas que dizem que não é referência ao diabo. Mas nós sabemos que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E quando Jesus fala, o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir, ele está ali explicando a missão do inimigo. Ele está ali falando o papel do inimigo, do diabo, nosso adversário. Matar, roubar e destruir. É o que nós temos visto nos dias de hoje. No nosso mundo, na nossa sociedade. Pessoas matando, roubando e sendo destruídas. Por quem? Quem que está por trás de tudo de ruim? Tudo de ruim, irmãos, o inimigo está por trás. O diabo está por trás de tudo de ruim. Tudo que é mal, tudo que é perverso, o diabo, o inimigo, o ladrão está ali, roubando, matando e destruindo. Aí Jesus fala, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus começa falando aqui, descrevendo a missão do inimigo, que era roubar, matar e destruir, mas ele vai falar, a minha missão é trazer vida e vida em abundância, ao contrário do inimigo. Então nós começamos a perceber, irmãos, que nós temos o adversário, o diabo, tentando, vez por outra, matar e roubar e destruir. Não somente as pessoas que estão lá fora, mas também a nossa vida, a nossa caminhada com o Senhor. O inimigo, ele trama projetos, astúcias, ciladas, para tentar nos tirar da presença do Senhor. Porque uma vez fazendo isso, ele consegue matar, roubar e destruir a nossa vida espiritual. Que é o papel dele. É o que ele quer fazer com todos, irmãos. Ele sabe que ele já é condenado. Ele sabe que a sentença dele já está decretada. Mas ele quer levar o maior número de pessoas com ele. Ele nunca consegue e nunca conseguirá atingir a Deus. Mas ele tenta atingir a criatura de Deus, que são os seres humanos, irmãos. E nós temos visto isso no dia a dia. Ao sairmos da porta do templo aqui, nós deparamos com situações, com pessoas, e não precisamos ir muito longe, até mesmo nas nossos familiares, nossas famílias. Nós formos percorrer e ver a família, nós vamos ver que existe alguns das nossas famílias sofrendo influências do inimigo. Influências que às vezes estão roubando, matando, para no fim destruir essas pessoas. E o Senhor nos leva a levar a palavra para essas pessoas, de falar que existe um Cristo, existe um Deus poderoso que traz vida e a traz com abundância. Às vezes as pessoas entendem a abundância questão de muito recurso financeiro,
muitos bens financeiros, mas não é isso, irmãos. É a paz de espírito, é a alegria de estar com o Senhor, é um prazer imensurável, um prazer que não se compra com bens materiais, uma paz que o mundo não consegue dar, uma paz que as situações não conseguem trazer, mas Jesus veio para trazer vida e vida com abundância, vida de qualidade, vida espiritual em primeiro lugar, irmãos, um prazer inesgotável de viver, de fazer que vale a pena servir ao Senhor. Mas essa palavra nos declara que nós devemos vigiar as nossas vidas, estar vigilantes contra o inimigo, contra o nosso adversário, porque ele tenta e vai tentar durante nossa caminhada nos derrotar, vai tentar roubar a nossa vida com Deus, vai tentar roubar aquilo que nós temos, que o Senhor quer que nós fazemos para Ele, roubar a nossa alegria de estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Vai tentar o quê? Destruir a nossa vida espiritual, irmãos. Por isso nós devemos estar vigilantes, porque existem várias situações que surgem. Se a gente não estiver vigilantes, nós não vamos perceber que por trás daquela situação há a mão do inimigo. Os irmãos, alguns irmãos eu creio que viram o que aconteceram em Belo Horizonte, infelizmente com a moça, né? Toda aquela situação, se nós formos ver, é tudo um projeto do inimigo para terminar naquela situação, infelizmente. O inimigo tramando situações para destruir almas, para trazer prejuízo às famílias, trazer prejuízo ao ser humano. E nós devemos ficar vigilantes contra o inimigo, contra o nosso adversário. Gostaria que os irmãos fossem lá em 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas, capítulo 21. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 21, diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel, incitou Davi a renumerar a Israel, a fazer o censo em Israel. Algo que não era para ser feito, algo que não era da parte de Deus. Aí nós vemos aqui, então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi. E incentivou a Davi a fazer algo que ia trazer prejuízo para a nação de Israel. Vai trazer prejuízo para o povo de Israel, para que ele pudesse agir em Israel, com a intenção de destruir a nação de Israel. E nós vemos aqui, irmãos, que aqui está se falando que é de Davi, um homem segundo o coração de Deus. E se nós vemos os capítulos anteriores aqui perto, nós vamos ver que cita as vitórias de Davi, as vitórias ali do povo de Israel, várias vitórias. E numa situação ali tranquila, o inimigo, Satanás, aparece e incita Davi a fazer um censo, a contar o povo, a contar os soldados, algo que não era para ser feito. E trazendo, irmãos, para nós, para a nossa vida. É o que nós devemos ficar vigilantes, porque o inimigo, ele muitas vezes incita a nós fazermos algo que irá trazer prejuízo para a nossa vida espiritual, trazer prejuízo para a nossa família, para o nosso andar com Cristo, que devemos estar sempre vigilantes, porque são tramas, projetos do diabo para destruir a igreja, destruir as nossas vidas, irmãos, nos tirar da presença do Senhor. O inimigo aqui, ele incitou Davi a fazer o censo, a contar o povo. Davi nem percebeu, infelizmente. Ele fez o censo e a consequência veio. Se não fosse a misericórdia de Deus, irmãos, a consequência seria muito pior. E muitas vezes, irmãos, o inimigo, ele incita-nos a fazer coisas
para trazer prejuízo para as nossas vidas, para as nossas famílias. Situações que às vezes fazemos e quando percebemos, irmãos, vemos que não era da parte de Deus, não era da parte do Senhor. E o Satanás apareceu aqui e incentivou Davi. Ali do nada, ali ele dá naquela cabeça dele de fazer o censo, contar, numerar o povo. E muitas vezes, irmãos, a gente estamos ali bem na presença do Senhor, estamos na casa do Senhor, cultuando ao Senhor, no dia a dia ali, procurando servir ao Senhor da melhor maneira possível, cada dia mais aprendendo com o Senhor. Mas o inimigo, ele vem e tenta lançar algo para nos tirar da presença do Senhor. Ele tenta lançar algo para nos desanimar, alguma palavra, alguma seta ali, alguma mensagem, algum pensamento que vem, e às vezes vem falando, será que está valendo a pena você estar na casa do Senhor? Tanto tempo você está aqui, sua bênção não chegou. Isso, irmãos, é o inimigo incitando alguma coisa para tirar a fé, para fazer o quê? O papel de roubar. Roubar o quê? A nossa fé. Roubar a nossa esperança no Senhor. Muitas vezes pessoas ali buscando pela conversão de um ente querido, de um familiar, e às vezes vem aquele pensamento, não, ele não vai converter. E o seu inimigo incitando uma situação para que paramos de buscar, paramos de crer na conversão de um familiar. E fazendo isso, irmãos, dando ouvido ao inimigo, vem a consequência. Dando ouvido ao inimigo, irmãos, vem o prejuízo espiritual, como veio na vida de Davi, como veio aqui para o povo de Deus, irmãos. Nós sabemos, irmãos, quando nós aceitamos o Senhor, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós passamos a fazer parte do exército de Cristo. E quando nós sabemos que há uma batalha espiritual, e não tem como ficar de fora, não tem como, não vou ficar quietinho, porque aí o inimigo não vai mexer comigo. Não, irmãos, pelo contrário, ele vai estar sempre ali incitando algo para nos tirar da presença do Senhor. Foi o que aconteceu aqui. Ele incitou Davi a numerar o povo, a fazer um censo ali em Israel. E a consequência foi trágica, foi desastrosa. O povo sofreu, morreram muitas pessoas por causa. Quem que estava no início? Quem que incentivou essa situação? Quem que criou essa situação? O diabo, Satanás. Ele veio ali e criou uma situação para destruir o povo. E assim é, irmãos, nas nossas vidas. E assim é na nossa caminhada cristã. Vez por outra o inimigo vai tentar fazer algo para nos fazer desistir, para nos fazer desanimar da presença do Senhor. Porque, como foi falado, o ladrão veio senão a roubar, matar e a destruir. É missão do inimigo fazer isso. Mas graças a Deus, irmãos, que nós temos o Senhor na nossa vida. O que nós devemos ficar é atentos para não sofrer prejuízos na nossa caminhada espiritual. Porque nós sabemos, irmãos, que é uma batalha, é uma luta. E como fala em Efésios, irmãos, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra as pessoas, mas existe algo por trás de cada situação. Por trás de cada ato de uma pessoa, existe algo espiritual ali, irmãos, agindo. Existe uma força espiritual. Muitas vezes o inimigo usa pessoas para tentar nos atingir, para tentar nos entristecer, para tentar o quê? Nos tirar da presença do Senhor, roubar aquela alegria que nós temos, irmãos, de estar na presença do Senhor, roubar a nossa fé no Senhor. É o que o inimigo vai tentar fazer constantemente. O que devemos ficar é atentos, irmãos, atentos, e resistir ao diabo, resistir, buscar no Senhor força, buscar no Senhor, irmãos, capacidade, pedir ao Senhor, irmãos, que nós venhamos ficar atentos e perceber situações,
como o pastor falou aqui sobre as raposinhas, pequenas situações ali que acontecem, e se nós não vigiarmos, porque foi uma coisa simples que aconteceu ali, de repente vem aquele pensamento de Davi: vou contar o povo, vou numerar o povo. Aparentemente não ia ter consequência, era uma coisa simples, mas por trás Satanás estava ali incitando algo para destruir a nação de Israel. Mas nós devemos estar vigilantes. Gostaria que os irmãos fossem Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Aleluia. Louvado seja Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Com todas as características do inimigo, irmãos, uma das características, ele é covarde. Quando ele acha resistência, ele foge. Por isso que a palavra de Deus fala: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitar ao Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, estando próximo do Senhor, estando procurando servir ao Senhor cada vez mais, sujeitando ao direcionamento de Deus para as nossas vidas. E resistir ao diabo. Tem que haver uma resistência. Como se Davi tivesse resistido àquela incitação do diabo em fazer o censo, o diabo ele ia fugir. E quando nós resistimos ao diabo, quando ele vem e oferece algo, quando ele vem e lança uma seta, lança um pensamento, e nós ali sujeitando a Deus, na presença do Senhor, nós começamos a resistir. Ele vai tentar ali incitar, vai tentar fazer algo, vai ali insistir para que nós venhamos cair, mas nós sujeitando a Deus e resistindo ao diabo, ele vai fugir. A palavra de Deus fala isso: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós tem que haver uma sujeição a Deus, uma obediência ao Senhor, e tem que haver uma resistência da nossa parte, irmãos. Uma resistência. Nós não devemos nos dobrar, nós não devemos aceitar afrontas do inimigo, aceitar cargas do inimigo, irmãos. Muitas vezes o inimigo ele começa a colocar peso sobre as pessoas, e elas vão aceitando aquilo. Ele coloca mais peso, as pessoas vão aceitando aquele peso, e vão se entristecendo, e vão desanimando de estar na casa do Senhor, vão perdendo as forças, porque estão dando ouvido ao diabo, não estão sujeitando a Deus, não estão resistindo à incitação do inimigo, irmãos, e vão se enfraquecendo espiritualmente, e vão se desanimando espiritualmente. E quando a palavra fala para nós resistir ao diabo, resistir a tudo que ele quer colocar na nossa vida, na nossa mente, para matar os nossos sonhos, para matar a nossa fé, para matar a nossa esperança em Deus, irmãos. O papel do diabo para roubar aquilo que nós já temos em todas as áreas, mas principalmente na área espiritual. Coisas que nós já recebemos da parte de Deus, bênçãos que nós recebemos da parte de Deus, respostas, milagres, curas, e muitas vezes o inimigo chega e quer colocar dúvidas. Será que você foi curado mesmo? Será que isso foi de Deus para você mesmo? Para tentar o quê? Roubar aquilo que Deus já nos deu. Muitas vezes o Senhor coloca no nosso coração uma certeza que a bênção vai chegar, uma certeza que a resposta vai chegar, mas o diabo ele já tenta de alguma forma querer roubar aquela certeza, querer tirar aquela certeza, irmãos, porque ele quer nos destruir.
E se nós não estivermos vigilantes, irmãos, nós vamos ceder às tentações, ceder à incitação do inimigo para fazer coisas que não estão de acordo com a palavra do Senhor, para fazer coisas que vão nos afastar da presença do Senhor. E o Senhor fala: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós não precisamos ter medo, irmãos. Nós não precisamos ter medo do diabo. A palavra é bem clara: maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós, irmãos. Não tem como um cristão ter medo do diabo. Não pode acontecer isso de maneira alguma. Não pode isso acontecer. Porque se tiver medo, irmãos, então ele não tem certeza do que ele é, a identidade cristã que ele tem. Quem ele é em Cristo Jesus, irmãos. O que ele tem dentro de si. E nós temos o Espírito Santo de Deus, irmãos, dentro de nós. Maior, a palavra de Deus é bem clara, bem objetiva. Maior é o que está em vós do que está no mundo. Como nós falamos aqui, a missão do inimigo, e nós podemos muitas vezes pensar, mas matar, roubar e destruir. Sim, é missão dele, mas a missão de Jesus é dar vida e vida em abundância. O Senhor Jesus disse que ele veio para desfazer as obras do inimigo, irmãos. O Senhor é todo poderoso, ele está acima de todas as coisas. E a palavra de Deus fala em Lucas 10:19 que o Senhor Jesus, ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e não nos causará dano algum. Quando se fala serpentes e escorpiões, estão falando de demônios, de situações espirituais. Eis que vos dou, Jesus diz, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Alguma força do inimigo não, toda a força do inimigo, e não vos causará dano algum. Diante dessa palavra, não existe retaliação para aquele que está em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus fala que não nos causará dano algum, porque maior é o Senhor que está em nós. Maior é o Senhor. Então somente nós temos que estar sujeitos ao Senhor. E nós temos que resistir, não aceitar. Porque, irmãos, se nós abrirmos mão do nosso direito, se nós abrirmos mão de quem nós somos em Cristo Jesus, irmãos, aí sim, o inimigo vai ter liberdade para agir. Se não existir quando nós abrimos mão de quem nós somos, irmãos, nós deixamos de resistir a pensamento, a circunstâncias, a situações, e aquilo vai trazendo um prejuízo na nossa vida espiritual. E ali o inimigo vai ganhando terreno para tentar destruir. E quando o Senhor espera, irmãos, que cada um de nós venha representá-lo, porque nós conhecemos o Senhor. Nós não somos aqueles filhos de Cefas que tentaram expulsar o demônio de uma jovem e apanharam. Que o demônio falou: Jesus, eu sei quem é, Paulo, eu sei quem é, e vocês quem são? Porque eles não tinham identidade cristã, eles não tinham aceitado o Senhor. Mas nós, irmãos, cada um que está aqui entregou a vida para Jesus. A palavra de Deus é bem clara: todos que entregaram a vida para o Senhor nos deu o poder de nós sermos feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós temos autoridade espiritual, irmãos, para representar Cristo. Devemos representar Cristo. Devemos estar ali vigilantes às astutas ciladas do diabo. Porque não é somente com as pessoas lá fora, é também com as nossas vidas. Ele vai tentar situações, circunstâncias. Devemos estar vigilantes. Não fazer como Davi fez nessa situação. Veio o pensamento de fazer o censo. Ele logo chamou ali seu ajudante,
as pessoas ali próximas, responsáveis, e deu a ordem para que fosse feito o censo. E feito isso, irmãos, a consequência veio. O que aprendemos com isso, irmãos? Que nós devemos ficar vigilantes. Vigilantes. Porque há muita coisa em jogo na nossa vida espiritual. Muita coisa em jogo, irmãos. Nós não devemos ceder em nada ao inimigo. Porque as consequências são danosas, desastrosas. Devemos estar sempre vigilantes e confiantes, resistindo ao diabo com a palavra do Senhor. Nós temos exemplo de Jesus, quando foi tentado ali no deserto, quando ele resistiu com a palavra do Senhor. E nós sabemos que quando Jesus estava ali 40 dias em jejum, e em terminado esses 40 dias ele teve fome. Naquela situação o inimigo veio com aquele pensamento, ele está com fome, eu vou agora conseguir. E no momento de fragilidade, irmãos, muitas vezes no momento que a gente está passando por uma luta, não sei se os irmãos já passaram por essa situação, no momento que nós estamos enfrentando tempestades na nossa vida, no momento que nós estamos enfrentando um deserto na nossa vida, uma luta ferrenha, o inimigo ele começa ali e acha que ele vai conseguir roubar a nossa fé. Parece que é o momento oportuno que ele aproveita agora, diante dessa luta. Eu vou falar coisas, eu vou citar situações, eu vou lembrar de circunstâncias para roubar, que agora eu vou conseguir destruir. Porque ele acha que é um momento de fragilidade nossa. E se nós estivermos atentos à palavra do Senhor, nós vamos resistir a essa situação. Nós vamos resistir às setas do inimigo, aos pensamentos do inimigo. E ele vai fazer o quê? Ele vai fugir de nós. Ele vai fugir da nossa presença. Porque nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Nós temos que estar vigilantes, atento às circunstâncias, irmãos. Que existe, muitas vezes a gente acontece situações que pessoas acham que foi por acaso. Acontece uma situação ali, não ia acontecer, irmãos. Muitas vezes há o dedo do inimigo por trás. Existem pequenas situações que acontecem que viram uma coisa grande, desastrosa lá na frente. Pequenas circunstâncias que ali é uma brecha, como o pastor falou aqui, para nós tamparmos a brecha, vigiarmos questão das brechas. Então o que nós devemos ficar atentos, vigilantes, irmãos, sabendo que a missão do diabo é matar, roubar e destruir. Mas sabemos que a nossa missão é estar com Cristo, é desfazer as obras do inimigo. É missão nossa, é missão da igreja, que representa Cristo, irmãos. É desfazer as obras do inimigo. Mas para isso, nós temos que estar sujeitando cada vez mais a nossa vida a Deus. Nós temos que estar resistindo a tudo que vem do inimigo. Toda oferta, a toda oferenda, a todo pensamento que fala que nós não vamos conseguir, mas nós vamos falar, nós vamos conseguir em Cristo Jesus. É resistir com a palavra, é não aceitar, irmão, o peso do inimigo, é pular, sacudir, não aceitar, resistindo, sujeitando ao Senhor, sujeitando a Deus. Não aceite este pensamento do inimigo na sua vida. Não aceite, não, para mim não tem jeito. Tem jeito sim, irmãos. Porque maior o que está em nós. Para a minha família parece que não tem jeito. Tem jeito sim. Porque maior é o nosso Deus. O inimigo tem algum poder. O nosso Deus tem todo o poder. E Ele nos deu o poder, irmãos. Ele nos deu o poder para nós destruirmos a obra do inimigo. Para nós desfazermos a obra do inimigo. Ele nos mandou ir ali de qualquer maneira, não. Ele nos capacitou e tem nos capacitado cada vez mais para desfazermos as obras do inimigo. Nós temos autoridade em Cristo Jesus. Nós temos poder de Deus na nossa vida, não poder nosso. Sem o Senhor nós não somos nada. Se nós não estiver resistindo, irmãos, se nós não estiver sujeito a Deus, nós vamos fracassar. Mas sujeitando a Deus, resistindo ao diabo,
nós vamos vencer qualquer batalha espiritual, independente de qual demônio que seja, qual entidade espiritual que seja, qual grau que seja. Maior é o Deus Todo-Poderoso, maior é o nosso Senhor. E podemos trazer por situações, circunstâncias, independente da situação que você esteja enfrentando, que eu esteja enfrentando, seja na família, seja no trabalho, onde for, irmãos, maior é o nosso Deus, maior é o Senhor que está na nossa vida. Porque muitas vezes a situação parece que é uma situação normal, mas o inimigo está por trás ali, planejando algo, tentando roubar a esperança em Deus, tentando roubar a fé em Deus, a convicção. Haja visto, irmãos, que muitas pessoas estão desistindo de servir ao Senhor, desistindo de andar com Deus, porque deram ouvido ao inimigo, não resistiram aos pensamentos do inimigo e fracassaram na caminhada. Estão desanimando, porque o inimigo fala que não vale a pena estar na casa do Pai, que não vale a pena buscar ao Senhor. E se nós dermos ouvido, irmãos, nós vamos fazer da mesma forma, nós vamos desanimar. Mas quando nós, não vale a pena sim, vale a pena sim, a minha bênção, a minha resposta vai chegar, porque Deus é Deus de resposta, irmãos. Nós estamos resistindo ao diabo, e ele com certeza, ele vai fugir. Não, com essa não tem jeito, ele está resistindo, eu vou fugir, é fugir de nós. Nós não temos que fugir do inimigo. Nós não temos que fugir de situações espirituais. Nós temos que estar sujeitos ao Senhor. Porque é Ele que nos capacita. É Ele que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Maior é o que está em nós. É o que nos dá a vida abundante em Cristo Jesus. É que nos capacita. Isso é um exercício. Isso é uma prática, cada vez mais, irmãos. Quanto mais nós envolvemos com o Senhor, mais fortalecidos nós vamos ficar. Quanto mais nós sujeitamos ao Senhor, mais nós vamos ter resistência ao inimigo. E cada vez mais o inimigo vai fugir de nós. Quando vem o cristão ali, ele cai fora, porque ele sabe quem nós somos. Agora nós temos que saber quem nós somos, irmãos, em Cristo Jesus. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento espiritual, para entender o que está por trás, irmãos, de circunstâncias, de situações, no nosso dia a dia. No dia a dia, irmãos. Nosso dia comum. Situações que estão por trás ali, planejando que algo aconteça para destruir a nossa fé em Cristo Jesus. Mas maior é o que está em nós do que está no mundo. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu vou estar orando, amém? Aquela oração que nós estamos sempre fazendo. Aqueles que puderem ficar de joelhos ou em pé.